Hebreus capítulo 11 é um dos trechos mais significativos e poderosos do Novo Testamento. Conhecido como o capítulo da fé, ele fornece uma profunda compreensão do que significa viver pela fé, oferecendo uma galeria de exemplos de figuras do Antigo Testamento que, através de sua fé, alcançaram o favor de Deus. Estes personagens, embora vivessem em diferentes épocas e circunstâncias, compartilham a característica comum de confiar nas promessas divinas, mesmo sem ver o cumprimento delas em suas vidas. Esse capítulo serve como um espelho para os cristãos de todas as épocas, desafiando-os a refletir sobre a qualidade de sua própria fé e a colocar em prática os ensinamentos que Deus revelou em suas Escrituras. Versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O versículo inicial de Hebreus, capítulo 11, define a fé de forma abrangente e inspiradora. As Escrituras destacam a essência da fé, descrevendo-a como o firme fundamento das coisas que se esperam. Aqui, a fé é apresentada como a base sobre a qual a esperança se sustenta. Essa ideia é fundamental, pois na vida cristã, a esperança não é um desejo vago ou um otimismo sem fundamento, mas uma expectativa segura baseada nas promessas de Deus. A fé, então, é aquilo que dá substância à esperança, tornando-a uma realidade concreta em nossos corações e mentes. O texto continua descrevendo a fé como a prova das coisas que não se veem. A palavra prova implica uma certeza interna, uma convicção profunda sobre a realidade daquilo que ainda não se manifestou aos nossos sentidos. A fé, portanto, não é uma crença cega, mas uma confiança firme em Deus e em suas promessas, mesmo quando essas promessas ainda não se realizaram de forma visível. Essa definição estabelece que a fé vai além da razão humana, abrangendo uma confiança inabalável em Deus, que é fiel para cumprir suas palavras. Versículo 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. No segundo versículo, as Escrituras conectam a definição de fé com os antigos, referindo-se aos heróis do Antigo Testamento. Estes antigos alcançaram um bom testemunho por meio de sua fé. Aqui, testemunho pode ser entendido como aprovação ou reconhecimento divino. A fé deles não foi apenas uma crença passiva, mas uma força ativa que moldou suas vidas e decisões, resultando em ações que agradaram a Deus. A menção do testemunho que os antigos alcançaram mostra que a fé autêntica é reconhecida e recompensada por Deus. A fé dos antigos foi a chave para o seu relacionamento com Deus. Eles não eram perfeitos, mas sua fé os fez justos diante de Deus. Este versículo prepara o leitor para os exemplos subsequentes que demonstram como essa fé se manifestou de maneira prática e poderosa na vida dos personagens do Antigo Testamento. No versículo 3, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Este versículo apresenta uma aplicação prática da fé na compreensão da criação do universo. As Escrituras afirmam que, pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Isso destaca que a fé nos permite aceitar e entender verdades espirituais que vão além da nossa capacidade de raciocínio natural. A criação é mencionada como um exemplo de algo que só pode ser compreendido plenamente pela fé, uma vez que o mundo visível foi formado a partir do invisível. A ideia de que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente aponta para a realidade de que o universo, com toda a sua complexidade e ordem, foi criado pelo poder da palavra de Deus. Isso desafia a compreensão humana, que tende a confiar naquilo que é tangível e visível.
No entanto, a fé nos permite reconhecer que o poder criativo de Deus transcende nossa percepção e entendimento. Este versículo, portanto, não apenas define a fé, mas também demonstra sua aplicação na maneira como os cristãos compreendem a realidade da criação. Versículos 4 a 7. A fé de Abel, Enoque e Noé. A partir do versículo 4, as Escrituras começam a listar exemplos específicos de fé, começando com Abel, Enoque e Noé. Cada um desses personagens do Antigo Testamento ilustra uma dimensão diferente da fé. Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o de Caim, no versículo 4. A fé de Abel é demonstrada em sua oferta, que foi aceita por Deus, enquanto a de Caim não foi. Abel confiou em Deus ao oferecer o melhor, e isso lhe garantiu um testemunho de justiça. A fé de Abel, portanto, é um exemplo de como a confiança em Deus se manifesta na adoração e na obediência. Enoque é mencionado por sua transladação, sendo levado por Deus sem experimentar a morte, no versículo 5 e no versículo 6. As Escrituras destacam que Enoque foi levado para que não visse a morte e não foi achado, porque Deus o levou. Isso ocorreu porque ele agradou a Deus. A fé de Enoque é exemplificada em sua vida de comunhão contínua com Deus, que o levou a um relacionamento tão íntimo com o Criador que ele foi poupado da morte. O versículo 6 reforça que sem fé é impossível agradar a Deus, mostrando que a fé é a chave para uma vida que agrada ao Senhor. Noé é lembrado por sua obediência a Deus ao construir a arca em preparação para o dilúvio, no versículo 7. Noé recebeu a advertência de Deus sobre coisas que ainda não se viam e, em obediência, construiu a arca para salvar sua família. A fé de Noé é um exemplo de obediência diante do desconhecido e do não visto, confiando totalmente na palavra de Deus. Essa fé o levou a se preparar para algo que parecia impossível aos olhos humanos, e, como resultado, ele e sua família foram salvos. Além disso, sua fé condenou o mundo incrédulo, e ele se tornou herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Os versículos de 8 a 12 focam na fé de Abraão e Sara, que são exemplos proeminentes de fé na narrativa bíblica. Abraão é chamado o pai da fé porque obedeceu ao chamado de Deus para deixar sua terra e ir a um lugar que ele receberia como herança. No versículo 8 ao versículo 10. Ele saiu sem saber para onde ia, confiando inteiramente na direção de Deus. A fé de Abraão é caracterizada por sua disposição de deixar para trás tudo o que era familiar, para seguir a promessa de Deus. Ele viveu como estrangeiro na terra prometida, habitando em tendas, demonstrando que ele esperava por uma cidade com fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Essa fé revela uma confiança profunda em algo que ainda estava por vir, mostrando que a fé não se limita ao presente, mas está enraizada na esperança futura. Sara também é elogiada por sua fé, no versículo 11. Embora inicialmente tenha rido da promessa de que teria um filho na velhice, ela, eventualmente, acreditou que Deus era fiel para cumprir o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a Isaque, mesmo quando isso parecia biologicamente impossível. A fé de Sara é um testemunho do poder de Deus para realizar o impossível e da importância de confiar em sua palavra, mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário. O versículo 12 resume o impacto da fé de Abraão e Sara. E assim, de um, e este já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu, e inumeráveis como a areia que está na praia do mar. Esse versículo mostra que a fé deles resultou na multiplicação da sua descendência, cumprindo a promessa de Deus de fazer de Abraão o pai de muitas nações. Os versículos 13 a 16 fazem uma pausa na narrativa
para refletir sobre a fé dos patriarcas. É enfatizado que todos esses personagens morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as. No versículo 13 ao versículo 16. Eles reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, buscando uma pátria melhor, a celestial. Este trecho revela que a fé não apenas olha para as promessas de Deus, mas também as abraça, mesmo quando ainda estão distantes. Esses patriarcas viveram suas vidas à luz das promessas futuras, demonstrando que a fé verdadeira sempre tem uma perspectiva eterna. As Escrituras destacam que Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Este versículo reforça que a fé dos antigos não foi em vão, pois Deus é fiel para cumprir suas promessas, mesmo que o cumprimento final esteja além desta vida. A cidade celestial que Deus preparou é a recompensa final para aqueles que, como os patriarcas, viveram pela fé. Nos versículos 17 a 19, o exemplo máximo de fé na vida de Abraão é o sacrifício de Isaque, no versículo 17 ao versículo 19. Deus testou Abraão, pedindo-lhe que oferecesse seu filho Isaque em sacrifício. Isaque era o filho da promessa, aquele através do qual Deus prometera multiplicar a descendência de Abraão. No entanto, Abraão, em obediência, estava disposto a sacrificar seu próprio filho, confiando que Deus era capaz de ressuscitá-lo dos mortos. Esse ato de fé de Abraão é extraordinário porque demonstra uma confiança absoluta em Deus, mesmo quando suas ordens pareciam contradizer suas promessas. Abraão acreditava que, mesmo na morte, Deus cumpriria sua palavra. A fé de Abraão aqui é uma lição sobre a total entrega e confiança em Deus, mesmo quando não se compreende seus caminhos. Este evento não apenas testou a fé de Abraão, mas também se tornou um símbolo profético do sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que seria entregue por nossos pecados. Os versículos 20 a 22 mencionam brevemente a fé de Isaque, Jacó e José, destacando como cada um deles, em seus últimos momentos, expressou confiança nas promessas de Deus para o futuro. Isaque abençoou seus filhos Jacó e Esaú em relação às coisas futuras, no versículo 20. Sua fé é vista na transmissão das bênçãos patriarcais, acreditando que as promessas de Deus seriam cumpridas na vida de seus descendentes. Jacó, ao abençoar os filhos de José antes de morrer, adorou a Deus, apoiado sobre a extremidade de seu bordão, no versículo 21. Jacó, que passou por muitas dificuldades na vida, demonstrou fé até o fim, crendo nas promessas de Deus para suas gerações futuras. José, antes de morrer, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordens sobre seus ossos, no versículo 22. José, que havia se tornado uma figura poderosa no Egito, não perdeu de vista a promessa de Deus de levar seu povo de volta à terra prometida. Sua fé se manifestou na certeza de que Deus cumpriria essa promessa, mesmo que ele não a visse com seus próprios olhos. Os versículos 23 a 28 se concentram na fé de Moisés, uma das figuras mais proeminentes do Antigo Testamento. Moisés é lembrado por sua coragem e determinação em seguir a Deus, mesmo diante de grandes desafios. Os pais de Moisés esconderam-no por 3 meses após seu nascimento, porque viram que ele era um menino formoso e não temeram o decreto do rei. No versículo 23. A fé deles é destacada por sua disposição em arriscar suas vidas para proteger seu filho, acreditando que ele tinha um propósito divino. Moisés, quando já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo sofrer com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres temporários do pecado, no versículo 24 ao versículo 26. Moisés considerou a afronta de Cristo
como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque olhava para a recompensa. A fé de Moisés é notável por sua escolha consciente de renunciar aos privilégios e ao poder do Egito para se identificar com o povo de Deus, demonstrando uma visão de fé que ia além das riquezas e glórias temporárias deste mundo. A Páscoa e a passagem pelo Mar Vermelho também são mencionadas como atos de fé, no versículo 27 ao versículo 28. Moisés conduziu o povo de Israel na celebração da Páscoa, instituindo o ritual que seria uma marca da aliança de Deus com seu povo. Ao passar pelo Mar Vermelho, Moisés liderou os israelitas em um ato de fé, confiante de que Deus abriria o caminho para eles através das águas. Este episódio é um testemunho poderoso de como a fé pode nos levar a atravessar obstáculos aparentemente intransponíveis, confiando no poder de Deus para nos salvar. No versículo 29, as Escrituras mencionam a fé dos israelitas ao atravessarem o Mar Vermelho como se fosse terra seca. Este ato de fé coletivo é um dos eventos mais dramáticos do Antigo Testamento, onde o povo de Israel, cercado pelo exército egípcio e pelo mar à sua frente, seguiu a ordem de Deus dada por Moisés. Essa fé permitiu que eles passassem em segurança, enquanto os egípcios, ao tentarem fazer o mesmo, foram submersos pelas águas. Este evento sublinha o poder da fé quando colocada em ação, mostrando que Deus é capaz de operar milagres em favor daqueles que confiam nele. O versículo 30 menciona a queda das muralhas de Jericó, um evento que ocorreu pela fé após os israelitas terem rodeado a cidade por 7 dias. Este episódio é um exemplo claro de obediência fiel a uma instrução divina que, do ponto de vista humano, poderia parecer irracional. No versículo 30, os israelitas, seguindo as ordens de Deus, dadas através de Josué, marcharam ao redor da cidade por 7 dias, e no final as muralhas caíram. Esse evento destaca a importância da obediência e da confiança em Deus, mesmo quando as suas instruções não fazem sentido para a lógica humana. No versículo 31, Raabe, a prostituta, é mencionada por não perecer com os incrédulos, porque acolheu os espiões em paz. Raabe, uma mulher gentia e de uma profissão desprezada, demonstrou uma fé extraordinária ao reconhecer o Deus de Israel como o verdadeiro Deus e ao proteger os espiões enviados por Josué. Sua fé não apenas salvou sua vida, mas também a colocou na linhagem de Jesus, mostrando que a fé em Deus transcende as barreiras culturais e sociais e que qualquer pessoa, independentemente de seu passado, pode encontrar salvação e um lugar no plano de Deus por meio da fé. Nos versículos 32 a 38, as Escrituras apresentam uma lista rápida de outros heróis da fé, mencionando figuras como Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Descreve-se como, pela fé, esses homens e mulheres realizaram grandes feitos, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. No entanto, também é reconhecido que muitos sofreram terríveis perseguições, torturas e até a morte, mas mantiveram sua fé firme até o fim. Esses versículos mostram que a fé não é uma garantia de vida fácil ou de sucesso material, mas uma confiança que sustenta os crentes, mesmo nas provações mais difíceis. A fé nos capacita a enfrentar o sofrimento, as dificuldades e as incertezas com coragem e perseverança, sabendo que Deus é fiel e que as suas promessas são verdadeiras, independentemente das circunstâncias. O capítulo conclui nos versículos 39 e 40, resumindo que todos esses heróis da fé
obtiveram bom testemunho por sua fé, mas não receberam a promessa. Eles viveram e morreram sem ver o cumprimento total das promessas de Deus, porque Deus havia preparado algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. No versículo 39 e no versículo 40. Aqui, as Escrituras referem-se à promessa da salvação plena em Cristo, que se manifestou plenamente após a vinda de Jesus. Este final sublinha a natureza coletiva e interconectada da fé cristã. A fé dos antigos estava apontando para um futuro cumprimento em Cristo, e agora, aqueles que vivem na era após a vinda de Cristo são os beneficiários das promessas que eles aguardavam. Juntos, antigos e novos crentes são aperfeiçoados em Cristo, mostrando que a fé é uma jornada contínua que atravessa gerações, unindo todos aqueles que confiam em Deus. Hebreus capítulo 11 desafia a refletir profundamente sobre a natureza da fé. A fé, conforme descrita neste capítulo, não é apenas um assentimento mental às verdades religiosas, mas uma força ativa que molda e direciona vidas. Os exemplos dos antigos revelam que a fé verdadeira se manifesta em ação, obediência e perseverança, mesmo em face de circunstâncias aparentemente impossíveis ou adversas. Os heróis da fé, mencionados em Hebreus, viveram suas vidas confiando nas promessas de Deus, mesmo quando essas promessas estavam além de sua compreensão ou visibilidade imediata. Eles não eram perfeitos, mas suas vidas foram marcadas por uma confiança inabalável no poder e na fidelidade de Deus. Essa fé permitiu que eles alcançassem feitos extraordinários, não porque eram super-humanos, mas porque estavam dispostos a confiar completamente em Deus. Para os cristãos de hoje, este capítulo serve como um convite para avaliar a qualidade da fé. É preciso confiar em Deus com a mesma certeza e disposição? É necessário obedecer e seguir a direção de Deus, mesmo quando isso exige sacrifícios ou parece desafiar a lógica humana? A fé verdadeira, como exemplificada em Hebreus 11, chama a viver cada dia com uma confiança ativa em Deus, buscando agradá-lo em todas as coisas e perseverando até o fim, sabendo que as promessas de Deus são verdadeiras e que Ele é fiel para cumpri-las. Além disso, Hebreus 11 lembra que a fé não é apenas para grandes feitos ou momentos extraordinários, mas também para situações cotidianas. A vida dos heróis da fé ensina que a fé deve ser o fundamento sobre o qual as vidas diárias são construídas. Seja em tempos de abundância ou de necessidade, de alegria ou de sofrimento, a fé chama a confiar em Deus e a viver de acordo com suas promessas. Hebreus capítulo 11 é uma poderosa exortação à fé. Ele mostra que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem, e que essa fé tem o poder de transformar vidas, moldar destinos e trazer glória a Deus. Os exemplos dos antigos heróis da fé incentivam a seguir suas pegadas, confiando em Deus em todas as circunstâncias e vivendo de acordo com sua vontade. Este capítulo desafia a cultivar uma fé semelhante, que não se abala diante das adversidades, mas que se fortalece na confiança em Deus e em suas promessas. Que seja possível aprender com esses exemplos e permitir que a fé em Deus guie em todas as áreas da vida, seja nas decisões que são tomadas, nas provações que são enfrentadas, ou na maneira como se espera pacientemente pelo cumprimento das promessas de Deus. Vamos orar, Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos pelas Escrituras que nos ensinam e nos inspiram. Pedimos que fortaleças nossa fé, para que possamos confiar em Ti em todas as circunstâncias. Ajuda-nos a viver de acordo com os Teus mandamentos, seguindo o exemplo dos heróis da fé que agradaram a Ti com suas vidas. Dá-nos coragem
para enfrentar as dificuldades e perseverança para continuar crendo, mesmo quando as tuas promessas parecem distantes. Renova nossa esperança e nos ajuda a manter nossos olhos fixos em Ti. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da Tua fidelidade e do Teu poder. Confiamos em Tuas promessas e pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie todos os dias. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem nas Escrituras as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.